Médica. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, por mais comum que seja, ainda gera dúvidas em muitas pessoas. O vitiligo. Pra você ter uma ideia, muita gente ainda tem preconceito quando vê um portador dessa doença porque acha que é contagiosa. Você pode até não saber, mas esse tipo de exclusão pode ser um agravante para o vitiligo, dentre outras coisas. Então, para fazer uma consulta com você e sanar todo e qualquer questionamento, eu convidei a dermatologista, a doutora Elua Mussagazi, para ser a sua médica hoje. Boa noite. Como vai, meu amor? Você está bem? Não se levante, fique aí. Tudo bom? Tudo bem. Prazer em te ver, querida. Prazer. Que novidades há? Bom, nasceu o nenê. Isso que eu queria saber. É lindo. Ah, claro. É lindo. Tá muito bem. Não tá tendo tanta cólica. É o terceiro filho também, já é mais fácil, né, Rony? Com tudo, né? Com tudo. Eu acho que a gente está filho. mais sossegada também, fica mais fácil. Pois é. Qual é o nome dele? Tarik. Tarik. É. Ótimo. Os nomes todos ligados ao Oriente, né? É. Todos ligados à Palestina. Todos. Legal. Todos. Legal. Querida, hoje o nosso tema é relativamente conhecido pelas pessoas, sei lá, no modo geral, é o vitiligo. Mas eu queria que você dissesse como é que a gente pode caracterizar essa doença. Esse tema eu acho que ele é muito importante, como nós já tínhamos tratado até anteriormente sobre psoríase. O vitiligo é uma doença muito estigmatizante, como você bem disse na sua apresentação. E o vitiligo se caracteriza por aquelas manchas esbranquiçadas, ou seja, totalmente branca, sem ser o tom da pele da pessoa, e fica muito característica quando a pessoa tem um tom de pele mais escuro. Então, são manchas, elas não são placas, elas são manchas planas, sem pigmentação, acrômicas, a gente chama de acrômicas. É uma coisa ligada à melanina, essas coisas, não? Isso mesmo. Então, acontece uma deficiência na melanina, no melanócito, ele vai degradar aquela pigmentação e a gente acaba não sabendo no vitiligo, como na psoríase também, por que isso acontece. Ela não tem uma única causa. Então, não, quando a gente não conhece muito bem a causa, é mais difícil de tratar. Então, o vitiligo, a maior explicação que a gente tem é que provavelmente ela é uma doença autoimune. Ou seja, num determinado momento da vida, o indivíduo vai produzir anticorpos contra o seu pigmento, contra o seu melanócito. E aí isso vai tirar a cor de determinada região. Então, geralmente, até quem tem vitiligo pode ter outras doenças autoimunes associadas, como doenças de tireoide. Ai, que interessante. Porque de doença de tireoide eu sei porque a Kika tem, né? Minha mulher tem. Ela tem Hashimoto. Hashimoto. Os anticorpos querem acabar com a tireoide. Engraçado isso. Não identificam, não identificam, justamente. Eu queria também que você dissesse, que não é contagioso, que as pessoas acham que é contagioso, ficam todos assim. Isso é muito importante da gente dizer, Rony, não é contagioso. Não se pega tocando na pessoa, bebendo no mesmo copo, encostando, andando no ônibus, se encostou no mesmo lugar, isso não vai pegar vitiligo. O vitiligo ele é uma doença que a própria pessoa produz. Ela tem a capacidade, em um determinado momento da vida dela, de ter um gatilho que vai desencadear o aparecimento das lesões. Ou seja, a pessoa tem que ter uma predisposição para desenvolver o vitiligo. Não se pega de ninguém. Existe um perfil para o portador de vitiligo, não? Não existe um perfil. A gente sabe, até uma coisa que a gente também já conversou, as doenças como vitiligo, psoríase, elas têm um aspecto psicológico muito importante. E traumas podem ser o gatilho para desencadear a doença. Mas, geralmente, 1% da população vai apresentar vitiligo. Ela atinge tanto homem quanto mulheres na mesma porcentagem e ela vai aparecer, geralmente, até os 20 ou 30 anos de vida. Depois não mais?
Pode acontecer, mas a maior mais predominância é apresentar até os 20, 30 anos de idade. Existem tipos diferentes de vitiligo? Existem tipos. O vitiligo ele pode ser localizado, ou seja, geralmente ele está restrito a uma única área. Então, ou o cotovelo, ou os olhos, ao redor da boca. Ou ele pode ser generalizado, quando ele vai atingir mais de 75% do corpo. Nossa, isso tudo? Ou segmentar, quando ele segue o trajeto de um nervo. Então, você tem um vitiligo segmentar, ele é como se fosse uma tirinha que segue o trajeto nervoso. Ou ele pode atingir mais de uma área do corpo, sem ter toda aquela predominância, sem ser universal. Existe algum tipo de tratamento? Claro, isso é o mais importante para a gente dizer, Rony. Quem tem vitiligo não tem que levar esse diagnóstico de uma forma pejorativa ou achar que ela não tem cura. Conseguir a cura é difícil, realmente é mais difícil, mas é possível que a gente consiga estabilizar a doença e melhorar e repigmentar as áreas que estão acrômicas. Isso é o mais importante para a gente dizer. E além disso, buscar o auxílio do médico, porque como toda doença estigmatizante, existe muita lenda ao redor. Então, tem remédios que são vendidos como se fossem milagrosos e a pessoa acredita nisso, né? Então, às vezes, até o efeito psicológico de achar que vai ser curado ajuda no tratamento da doença, mas o remédio, na verdade, não tem nada de remédio, né? Então, isso Cabe até uma pergunta através desse gancho aí. É verdade que o vitiligo ele pode estar relacionado muitas vezes com questões psicológicas? Isso é verdade? É verdade, Meu é verdade. Os traumas perda de um familiar ou um trauma emocional, essas coisas podem ser o gatilho para o aparecimento da doença, ou uma vez que o paciente já apresentou a doença, esse trauma pode ser um gatilho para aumentar as áreas que já estão acometidas. Isso pode acontecer. Vou fazer uma pergunta agora para uma médica brasileira, mas a gente ouviu muito tempo falar que Cuba estava muito na frente. Isso é verdade ou uma falácia? É lenda? Então, esse é uma das coisas que a gente tem que ver com muita ponderação. Já vi, lenda? Lenda. Então, não tem estudos científicos que comprovassem mesmo que a melatonina ou todos esses remédios que se diziam cubanos tratavam o vitiligo, né? O que a gente sabe para o tratamento do vitiligo que realmente é eficaz, já é consagrado, é o uso de corticoide, porque ele vai diminuir essa atividade inflamatória local. Hoje em dia nós temos medicações que são mais modernas, que são os imunomoduladores, que não vão ter os efeitos deletérios do corticoide, como afinamento da pele, ou aumento da trama vascular, que são os imunomoduladores, que a gente tem o tacrolimus ou pimecrolimus. Além de outro tratamento que já é muito consagrado, que são os psoralênicos, que é a aplicação de um produto que com o sol ou com um raio ultravioleta, né, das câmeras de ultravioleta, eles são ativados, a gente pode tomar ou pode aplicar. E mais notoriamente agora o VB Narrowband ou o VB de banda estreita, que ele é específico, ele é mais específico, ele não tem UVA, então não vai ter os efeitos ruins para a pele. E ele vai ativar os melanócitos para que voltem a produzir a melanina e repigmentar aquela área que estava afetada. Uma outra coisa, Ela, que também me disseram, não sei se é verdade ou se é lenda, mas que o vitiligo também atinge a retina. É verdade? Existe essa coisa oftálmica junto, não? Olha, a retina, eu acho que você deve estar pensando até num caso de albinismo. Porque o albinismo, sim, aí ele vai ter uma fotossensibilidade muito maior. O vitiligo, ele pode atingir tanto a pele como o couro cabeludo. Então, a pessoa pode ter mechas esbranquiçadas no couro cabeludo ou em áreas de pelo. Tanto é que se tem um vitiligo na pele, ou até mesmo, por exemplo, no genital, onde tem pelo, os pelos ficam esbranquiçados, porque perde a pigmentação do pelo também. Também, não só da pele, mas... Do pelo também. Uma coisa que eu queria saber, nós temos um exemplo bem conhecido, que foi o caso do ídolo de todos nós músicos, né? O Michael Jackson.
A perda de pigmentação foi uma coisa tão grande, pelo menos foi o que eu ouvi falar, né? Que o tratamento sugerido foi o clareamento total da pele. O que mais essa doença pode ocasionar além das manchas? Até aproveitando isso que você disse, Rony, no caso do Michael Jackson, supostamente essa sugestão de clareamento da pele, quando o vitiligo acomete mais do que 75% da superfície corporal, é muito mais difícil você repigmentar o resto do que clarear o que ficou, 25% da pele. Ainda mais ele, que era negro, quer dizer, fica mais difícil ainda. Fica mais difícil. Então, nesse caso, foi utilizado substâncias para clarear. E pode mesmo? Clareia mesmo daquele jeito? Clareia. Tanto é que até hoje em dia, a substância que ele usou, hoje em dia o uso dela já não é mais consagrado porque tem toxicidade para o organismo, então evita-se o uso de substâncias. Então hoje a gente usa outros agentes clareadores para estimular o clareamento da área que ainda resta, né, que não foi acometida. É injetável, oral? Tópico. Aplicação tópica. Olha. Aplicação tópica. Então é indolor, é tão invasivo, nada? Não, não é invasivo. Mas se bobear... Como não tem mais a melanina nessa pele, é lógico que a pele fica muito mais sensível à radiação. Então, não pode tomar sol. Justamente. Então, o surgimento de um câncer de pele se torna muito mais fácil. Então, tem que proteger muito mais a pele, usar protetor solar com bastante rigor. Ele estava sempre de chapéu, né? Ele estava sempre muito protegido. Eu não sabia que a história do vitiligo dele era verdade, porque eu imaginei que ele tivesse clareado porque queria clarear. Você sabe que tem até não sei se tem um fundo de verdade nisso, mas os derivados da borracha, quem usa muito tecido emborrachado, pode apresentar lesões de pele provocadas pela borracha. Então, isso vai dar um clareamento da pele, que supostamente pode ter sido o que aconteceu com o Michael Jackson. Ah, tá. Como ele usava aquelas roupas muito emborrachadas, muito elemento de borracha, isso pode ter estimulado o clareamento da pele. Porque ele ficou branco. Ficou, totalmente. Totalmente branco. Ele ficou desfigurado, né? Ele foi se modificando e aí foi tendo uma desfiguração. 4.825.713 plásticas ali, não há quem resista. Não tem. Não. Ficou, de fato... Mas o talento dele não. Parece que ali não era passível. É genuíno, né? É impecável. E todos nós músicos na época ficamos muito aborrecidos com a história do... porque é pedófilo, não sei o quê. A gente sabe, quem é músico sabe, conhece o cara, sabe que não era nada disso. É que ele não cresceu, coitado, não teve infância, né? Então o negócio dele é estar perto da garotada, fazer um parque de diversão na casa, enfim. Mas não é esse o caso. O caso aqui hoje é vitiligo. O local das manchas, eu queria saber, fica muito sensível ao calor do sol, nós acabamos de falar isso aí. É verdade que é preciso tomar cuidado redobrado mesmo, porque o câncer de pele, a incidência de fato é tão grande quanto você falou? Pode acontecer realmente. Pode ou de fato? De fato acontece, porque é uma área que não tem nenhum tipo de cuidado, de prevenção, né, ali da cor. E uma outra coisa importante para a gente dizer, Rony, é que as extremidades de quem tem vitiligo são muito mais suscetíveis ao clareamento. Da mesma forma que quando tem pequenos traumas ou machucados, as cicatrizes podem também ficar esbranquiçadas, que a gente chama de fenômeno de Koebner. Então, aonde a pessoa que tem vitiligo machuca, ali pode ser uma nova área de vitiligo. Do mesmo jeito que é muito difícil tratar vitiligo de extremidade, porque a mão, que é o que a gente mais usa, a gente traumatiza todo o tempo. É verdade. Então é muito difícil de repigmentar áreas que não têm pelo. Então, por exemplo, os punhos e a ponta dos dedos. Essas regiões são mais difíceis de serem tratadas. Olha que estranho isso. Quer dizer, extremidade já é uma coisa de complexidade maior. É maior. Mas é bom que você tenha dito, primeiro, que tem tratamento. Isso é o mais importante para saber. Para não ficar apavorado, vitiligo, estou perdido. Não, tem tratamento. E segundo, que eu acho importantíssimo, não é contagioso. Ponto. Não é? Não é contagioso, tem tratamento e tem que buscar o auxílio adequado.
Não ir atrás de milagre, porque milagre para tratar vitiligo não existe. Claro. Isso é o mais importante para ficar. Imagina, eu conheci um médico cubano que veio para aqui conversar comigo. Como é que o cara... Eu perguntei a ele sobre vitiligo, ele disse... tipo... há controvérsias, né? O cara vai pesquisar, está ganhando $30 de salário por mês, comendo meio frango por semana. É difícil, não tem, enfim. E você vê que é uma doença que, quando tem muitos tratamentos, significa que nenhum efetivamente sozinho ali é capaz de curar. Então, por isso que a gente tem que ter várias nuances, né? Várias formas de tratamento. É difícil, mas tem como. Meu amor, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Felicidades Rony. para o Tarek, que ele encontre um mundo melhor do que esse nosso que a gente vive hoje em dia, que está meio complexo. E volte mais vezes. Obrigada, Rony. Obrigado, viu, pelo carinho. Estamos te esperando. Obrigada. Obrigado, eu. Deixa eu te dar um beijo. Fica aí. Um beijo no Tarek também. Obrigada. Tchau.